Nessa história, vamos contar como um homem salvou o cachorro e acabou encontrando a mulher da sua vida. Era uma manhã comum de segunda-feira, e Carlos já estava imerso na sua rotina meticulosa, como tantas outras vezes ao longo dos anos. Seu corpo já sabia o que fazer antes mesmo que sua mente estivesse completamente desperta. O despertador, há muito tempo, havia se tornado um item indispensável. Ele acordava todos os dias cedo, quase sempre no mesmo horário, guiado apenas pelo hábito, pelo ritmo quase automático de uma vida disciplinada e pelo senso de responsabilidade com seu trabalho. Trabalhar numa cidade vizinha era parte de sua rotina, o que o obrigava a enfrentar a BR diariamente, enfrentando o mesmo percurso repetitivo e muitas vezes exaustivo. Embora a distância não fosse longa, a repetição diária transformava aquela viagem em algo maçante, enquanto o trânsito, sempre imprevisível, jogava com sua paciência. Em algumas manhãs, o estresse o dominava, especialmente quando ele estava com pressa. Contudo, mesmo nos dias mais complicados, Carlos já havia se habituado àquele ritual. Acordar, preparar um café rápido, pegar as chaves do carro e seguir viagem, tudo de forma quase robótica, no piloto automático. Naquela segunda-feira, o dia parecia não fugir do padrão. O rádio do carro tocava uma melodia suave, enquanto os carros à sua frente seguiam devagar, como se o próprio tempo tivesse desacelerado naquele início de semana. O céu estava claro, sem nenhuma nuvem à vista, prometendo um dia ensolarado e tranquilo. Carlos dirigia com atenção, mas sua mente vagava. Pensava nas tarefas do trabalho, nos prazos que se acumulavam e na rotina que parecia interminável. No entanto, algo naquela estrada, tão familiar que ele percorria todos os dias, quebrou a monotonia daquela manhã. Um movimento discreto, quase imperceptível, chamou sua atenção. Ele avistou mais adiante um cachorro parado no acostamento. O animal parecia estar perdido, observando os veículos que passavam com um olhar vago, quase suplicante. Era um vira-lata de porte médio. Sua pelagem dourada estava manchada de sujeira, mas ainda assim reluzia sob os primeiros raios de sol daquela manhã promissora. Ele parecia cansado, desorientado, como se estivesse ali há dias, esperando por algo ou alguém que talvez nunca chegasse. Seus olhos, profundamente tristes, seguiam o movimento dos carros, como se esperasse que, a qualquer momento, algum motorista se compadecesse e parasse para ajudá-lo. A cena tocou algo em Carlos. Ele hesitou por um breve momento. O relógio no painel do carro o lembrava que estava atrasado como em tantas outras manhãs, e parar naquele momento parecia imprudente. Não tenho tempo para isso, pensou consigo mesmo. Mas algo naquele cachorro parecia lhe falar de uma maneira silenciosa, quase como se o chamasse. Havia uma conexão invisível entre os dois, algo que Carlos não conseguia ignorar. Talvez fosse o olhar melancólico do animal, ou talvez fosse uma sensação mais profunda, um chamado para fazer algo além de sua rotina. Com um suspiro, ele finalmente cedeu. Desacelerou o carro e encostou no acostamento, seus pensamentos ainda em conflito. Ao descer do veículo, notou que o cachorro, inicialmente hesitante, se aproximava com cautela, o rabo entre as pernas, mas com uma expressão que misturava alívio e medo. Cada passo que o animal dava era como uma dança de confiança e incerteza. Carlos abriu a porta do passageiro e, para sua surpresa, o cão, sem qualquer hesitação, subiu e se acomodou no assento. Era como se aquele lugar, aquele carro desconhecido, fosse a casa que ele estava procurando há muito tempo. Talvez fosse o cheiro de algo seguro, ou a simples sensação de estar ao lado de alguém que finalmente lhe dera atenção. Se inscreva no canal e deixe o like. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias reais que aconteceram e marcaram o mundo animal. Carlos ficou parado por um momento, olhando para o cachorro agora quieto ao seu lado, sem saber exatamente o que fazer. Seus planos para aquela manhã de trabalho, que até alguns minutos atrás pareciam tão importantes, agora pareciam pequenos diante daquele encontro inesperado. O que eu faço agora? Swing, pensou ele, ainda se perguntando se estava tomando a decisão certa. Talvez pudesse deixá-lo em alguma fazenda no caminho, algum lugar onde ele pudesse ser cuidado. Mas à medida que dirigia novamente,
Notava que algo mudara. O cachorro, agora acomodado no banco do passageiro, olhava pela janela com uma curiosidade serena, observando o mundo ao seu redor como se o estivesse redescobrindo. Era como se, pela primeira vez em muito tempo, ele tivesse uma nova chance. Um novo começo. Aos poucos, Carlos começou a se apegar àquela presença inesperada. Na cidade vizinha, fez uma breve parada numa loja de rações. Comprou comida e água para o cão, que devorou a refeição com a voracidade de quem não sabia quando seria a próxima. Enquanto observava o animal comer, Carlos sentiu uma estranha satisfação, uma sensação de que, ao ajudar aquele ser indefeso, estava ajudando a si mesmo, preenchendo algo que ele nem sabia que estava faltando em sua vida. Talvez o cachorro tivesse aparecido para lembrá-lo de algo que ele havia esquecido em meio à correria de sua rotina. O valor de uma conexão, por mais simples que fosse. Durante o resto do dia, Carlos não conseguia parar de pensar no cachorro. Ele ponderava sobre como poderia encontrar o dono. O cão não tinha coleira ou qualquer identificação, o que aumentava o mistério. Deve ter se perdido de alguma fazenda ao longo da BR, refletia. No entanto, sem uma pista concreta, Carlos decidiu que, por enquanto, o cachorro ficaria com ele. Nos dias que seguiram, Carlos começou a chamar o cão de Bob. O que o surpreendeu foi a rapidez com que Bob se adaptou à nova casa. No início, Carlos acreditava que estava apenas cuidando temporariamente do animal. Mas conforme o tempo passava, o vínculo entre os dois crescia de forma natural e profunda. Bob, sempre esperando na porta quando Carlos chegava do trabalho, expressava sua alegria com saltos e lambidas, transformando o silêncio da casa em uma nova rotina cheia de vida. No fim de semana seguinte, em um domingo ensolarado, Carlos decidiu levar Bob para um passeio pelas ruas do bairro. O cachorro, agora revitalizado, corria feliz, explorando cada canto como se estivesse aproveitando sua liberdade recém-descoberta. A caminhada tornara-se parte de um novo hábito que Carlos começava lá a apreciar. Mas naquele dia, algo diferente aconteceu. Enquanto passavam por um poste, Carlos notou um cartaz de cachorro perdido. Aproximou-se para olhar mais de perto e, para sua surpresa, viu uma foto de Bob. Não havia dúvida. Era o mesmo cachorro que agora caminhava ao seu lado. Ele ficou atônito com a coincidência. O endereço no cartaz revelava que a dona do cão morava na mesma rua que ele, apenas algumas casas adiante. Como eu nunca percebi? Component placement, pensou Carlos, surpreso. Sem perder tempo, Carlos decidiu devolver Bob. Caminhou até a casa indicada no cartaz e tocou a campainha. Quando Ana, a dona do cachorro, abriu a porta e viu Bob, seus olhos se encheram de lágrimas. Ela correu para abraçar o animal, que pulou em seus braços com uma alegria incontida. Eu não acredito que você encontrou meu Bob. Zrenia, exclamou Ana emocionada. Carlos, um pouco sem jeito, contou como havia encontrado Bob na estrada e o acolhido temporariamente. Ana agradeceu repetidamente, explicando que Bob havia fugido enquanto ela estava viajando. A conversa, que começou de forma breve e educada, se estendeu. Eles compartilharam risadas sobre a coincidência e aos poucos descobriram que tinham muito mais em comum do que imaginavam. A partir daquele dia, Carlos e Ana começaram a se encontrar com mais frequência. No início, era para que Carlos pudesse visitar Bob, mas com o tempo, os encontros deixaram de ser apenas sobre o cachorro. Longas conversas, caminhadas pelo bairro e interesses em comum fortaleceram a amizade entre os dois. Não demorou muito para que aquela amizade se transformasse em algo mais. Meses depois, os dois já eram inseparáveis, e o que começou com um simples gesto de bondade acabou se transformando em um romance inesperado. O bairro comentava sobre como o destino havia unido duas pessoas que viviam tão perto, mas que, até então, eram praticamente desconhecidas. Anos se passaram desde o encontro fatídico na estrada, onde Carlos, sem qualquer intenção além de ajudar, encontrou um cachorro perdido à beira da BR. Naquele momento, ele não tinha ideia de que estava prestes a mudar sua própria vida para sempre. Bob, o cachorro que aparentava estar sem rumo, precisava de ajuda. Carlos, em um gesto simples de compaixão, parou e decidiu levá-lo para casa, sem imaginar que aquele ato de bondade abriria as portas para o amor.
No dia do casamento de Carlos e Ana, Bob estava presente como testemunha viva de como o acaso pode unir destinos. O cão, que em outra situação poderia ter sido ignorado, tornou-se a peça fundamental de uma história de amor que começou de forma completamente inesperada. Durante o discurso de casamento, em um momento de grande emoção, Carlos olhou para Ana com ternura e depois voltou-se para os convidados dizendo: "Se não fosse por Bob, eu talvez nunca tivesse parado naquela estrada, naquela manhã. E quem diria que um simples cachorro perdido me levaria ao grande amor da minha vida?" Suas palavras tocaram profundamente os corações de todos os presentes, que aplaudiram emocionados, reconhecendo o quanto o destino pode ser caprichoso. A relação entre os dois parecia predestinada desde o primeiro encontro, e Bob, de forma quase mágica, se tornou um elo essencial na trajetória de Carlos e Ana. Cada gesto, cada olhar, desde aquele momento na estrada até o dia do casamento, foi moldado pela presença do cão, que simbolizava tanto a sorte quanto a imprevisibilidade da vida. O casamento de Carlos e Ana, celebrado com a presença de amigos, familiares e, claro, Bob, foi um testemunho não apenas de amor entre duas pessoas, mas também da força dos encontros inesperados. O destino, em toda a sua misteriosa sabedoria, mostrou que até mesmo uma caminhada comum em uma estrada poderia se transformar no início de uma jornada inesquecível e cheia de significado. Bob, que um dia estava perdido e sem dono, encontrou não só um lar, mas também um papel crucial em uma história de amor que seria lembrada para sempre. Este conto é uma homenagem à vida e suas reviravoltas, nos lembrando de que, por vezes, é nos momentos mais inesperados e nas menores decisões que encontramos o que realmente importa.